Fala galera, boa tarde, Márcio Caetano, mais uma live aqui para a gente poder interagir um pouco com vocês. Fizemos sábado uma live com o nosso presidente da ADESUL, Felipe Catunda. Foi uma live bacana, onde vocês puderam conhecer a instituição, a ADESUL, conhecer um pouco da história. Então foi uma live muito proveitosa, muito rica em informações. Mandar um abraço para o Felipe Catunda da ADESUL, que de pronto aceitou o nosso convite. Então, a nossa live, mais uma live, Fala Campeão. É um projeto nosso de fazer com que não é só uma live, é um bate-papo, né? Onde os nossos desportistas vão ser valorizados, né? A gente vai contar um pouco da história dele, vai falar um pouco da história em nossa cidade através da sua importância, as conquistas, os novos adeptos. Então a live Fala Campeão hoje estará com o nosso pentacampeão mundial, Dejandro, que eu tenho um grande carinho por ele, que eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho dele. Já chegou aqui nas áreas o nosso Dejandro. E vamos convidar aqui o nosso amigo Dejandro para poder fazer parte aqui do nosso... E aí a galera que está chegando junto aí, estamos esperando aqui o nosso... Fala, Dejandro, boa tarde. Fala, Márcio, boa tarde, tudo bem? Como é que tá meu áudio aí, tá bom? Tô ouvindo bem, tá tudo ok, tudo tranquilo. Então, Dejandro, para os nossos seguidores, as pessoas que estão entrando aí, é uma satisfação enorme. Mais uma live do nosso projeto Fala Campeão. E a gente fez questão de fazer esse projeto Fala Campeão para poder valorizar os nossos atletas, valorizar as instituições, valorizar o esporte de Maracanaú. Então, é uma satisfação enorme falar com você, um pentacampeão, várias atribuições que você tem de grande importância para o nosso município. Além do carinho pessoal, pela amizade que a gente tem, pelo seu trabalho profissional como professor de educação física, como ex-atleta, para mim e para muita gente é uma referência para Maracanaú. Então, é uma satisfação as pessoas que estão entrando, poder acompanhar um pouco da sua história, fazer com que essa sua história possa também servir de motivação e de inspiração para essa galera que está surgindo, essa galera que está praticando o esporte. Queria que você se apresentasse aí nessa nossa live Fala Campeão, que você é um campeão tanto na vida como no esporte, e queria que você se apresentasse, dissesse seu nome, onde é que você está morando, a sua idade, e aí depois passa a bola para mim, que tem uma dezena de perguntas aí para o nosso telespectador, nossos seguidores, poder saber quem é o Dejandro Ricardo. Fala aí. Legal, cara. Márcio, obrigadão pelo convite. É uma satisfação tremenda fazer parte de um quadro que se chama Fala Campeão, né? Fala Campeão. É um orgulho, inclusive, estar sendo o segundo entrevistado aí. Eu acompanhei no final da semana o Catunda, né, da ADESUL, falando sobre a ADESUL, e achei fantástico, e comentei, compartilhei, e achei massa o convite, por isso, muito obrigado mesmo. E aí, vamos bater um papo. Sou Dejandro Ricardo, eu posso dizer que eu sou filho de Maracanaú, porque cresci aqui, né, cheguei aqui com 8 anos de idade, e desde os 8 anos de idade... Precisa contar a história toda agora não, viu? Só o nome, a idade e onde é que você mora. Só uma apresentação básica e depois você vai contar o resto da história, né? Ah, legal, então. Melhor. Então, assim, eu sou natural de Bonabuiú, cheguei aqui com 8 anos de idade, cresci no bairro do Maracanaú, desde moleque, né? Minhas amizades, todos estão lá. Hoje eu moro em Maracanaú, no centro de Maracanaú.
e retornei para cá depois de 7 anos morando em Maranguape. E aí retornei para cá, já está com 1 ano e meio, e aí me firmei de vez, definitivamente. Sempre trabalhei em Maracanaú, sou servidor público do Estado, sou professor do Estado. E aqui que eu fiz minha história, aqui que eu construí a minha vida, né? E a gente vai falar mais dessa história aí. Alexandre, queria só apresentar aqui o nosso amigo Márcio Pedrosa, que além de ser intérprete, é psicólogo, faz psicologia do esporte, é um cara que é voluntário em algumas ações nossas, e queria apresentar ele para os nossos seguidores aí que estão nos seguindo, e eu acredito que acrescenta muito nesse nosso diálogo, nessa nossa live, até para as pessoas que têm uma comunidade muito grande, né, de surdos, que estão nos acompanhando também, mandar um abraço para os surdos de Maracanaú, através da Associação dos Surdos, e é uma satisfação enorme contar com o nosso amigo Márcio Pedrosa, que é meu xará, né? Márcio Pedrosa. Mais um Márcio. Como é que está o enquadramento aí, Alejandro, do nós dois, tá tranquilo? Bem, eu consigo ver os dois. O Márcio está inteiro na tela, você tá legal. Certo. Alejandro, a nossa primeira pergunta, eu queria saber como é que está a sua interação com o seu público, com as pessoas que militam no esporte nessa quarentena. Como é que está sendo? A gente sabe desse momento que o país está passando e todo mundo tem que se reinventar, né? Então, fala um pouco aí como é que está sendo a sua rotina diária dessa quarentena. Márcio, a rotina está... além de ser uma descoberta, né? A gente está quase 40 dias em isolamento. As minhas atividades profissionais elas não pararam. Eu sou professor universitário, trabalho na universidade, na graduação do curso de Educação Física, e as aulas não tiveram interrupção. A gente está fazendo acompanhamento de todo esse pessoal, todos os alunos, dinamizando as práticas. É importantíssimo esse trabalho porque a gente acredita que uma interrupção abrupta, né, nesse momento de incerteza pode comprometer bastante a formação dos alunos que estão na universidade, né, e o desenvolvimento da cadeia produtiva, professores, pessoal que trabalha junto às universidades, não só na universidade, mas também no governo do estado. Eu tenho cerca de 650 alunos no ensino médio, só em Maracanaú, são 2 escolas, e a gente tem que fazer o acompanhamento de atividades, direcionamento de atividades. E como ninguém esperava que isso acontecesse, né, de criar, entrar em contato, então é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, todos os meios que estão disponíveis para a gente se comunicar com os alunos está sendo utilizado e a gente está tendo um retorno. Eu acredito que é um aprendizado riquíssimo, mas eu espero que essa pandemia ela passe logo, a gente precisa. É isso aí, Alejandro. A gente sabe que todo mundo tem que se reinventar e automaticamente você, como um cara que tem muita ligação com várias pessoas, com alunos, com profissionais de educação física, tem que ir seguindo o mesmo passo, né? Então, a gente sabe que você seguiu esse espaço, como outras pessoas também estão seguindo, como é o nosso caso, né? De estar fazendo essa live para poder a gente passar um pouco da sua história, falar um pouco do seu trabalho, do que você fez. Alejandro, qual foi... eu queria fazer uma pergunta bem bacana, que eu acho que é interessante para o nosso desportista. Como iniciou essa paixão pelo esporte? Essa paixão pelo esporte, qual foi a modalidade logo no início? E se iniciou... Quando foi? Qual foi o ano? Jogava futebol? Márcio, não, na verdade eu tentei jogar futebol, tentei jogar basquete, tentei jogar voleibol, fui expulso de todas as modalidades, mas finalmente eu cheguei no handebol e me encantei, me apaixonei, foi o esporte que eu me identifiquei e foi onde eu pude investir, né, na minha formação. O handebol me ajudou muito na minha formação pessoal. Eu iniciei no handebol aos 10 anos de idade, no Novo Maracanaú,
né? No Colégio Crescêncio Pereira, tive vários técnicos, entre ele o Carlos Handball, o Carlos Luz, foi um dos meus primeiros técnicos. E como todos, como a maioria, acredito eu, dos iniciei na escola. E eu tenho uma identidade muito grande, uma preocupação muito grande com o esporte na escola. Eu ainda acredito que a escola é o grande trampolim, sabe, para o esporte, como parte do processo de formação, de desenvolvimento humano, pessoal. Eu lamento, inclusive, que a escola tenha perdido tanto da sua essência esportivista, né? Da década de 80, da década de 90, mas comecei na escola, me orgulho bastante e acredito que não foi muito diferente de outros desportistas, não. Então, tu iniciou essa tua busca do esporte aos teus 10 anos e nas outras modalidades tu não se identificou e acabou se identificando com o handball, como a gente já sabe, não é isso? Sim, Dejandro, aí você falou um pouco e quando você iniciou, falou um pouco da modalidade, que você era fera em todas as modalidades, só que os professores não achavam, só que tu que achava, não era? Talvez. Só eu que achava, pelo visto. E me diz uma coisa, Dejandro, qual foi o momento na tua adolescência que te marcou muito no esporte? Assim, tem aquele momento que, por exemplo, eu me lembro no festal que tinha no tempo do Instituto São José, que a gente foi campeão lá no Genipaô, tinha aquelas... não era areninha, era... Vilas Olímpicas. Vilas Olímpicas. Então, ali na minha adolescência, a gente foi campeão pelo Instituto, foi uma coisa que me marcou. Qual foi para você, Dejandro, o que te marcou, tu como adolescente, dentro do esporte? Qual foi o momento mais marcante para tu que tu lembra? Mas o momento mais marcante para mim foi quando eu recebi uma bolsa de estudos para jogar pelo Colégio Santa Cruz, na época, era um colégio da Parangaba. E foi um momento muito importante porque naquele determinado momento eu percebi que eu poderia conquistar algumas coisas através do esporte, né? Meus pais não tinham tantas condições assim, apesar de eu nos últimos anos do ensino fundamental, estudar em escola particular, a coisa nunca esbanjou. E aí eu consegui uma bolsa de estudos, e aí eu consegui a ajuda de custo, livros, fardas. Nesse momento da minha adolescência, ali por volta dos 15, 16 anos, eu percebi que eu poderia conquistar mais coisas através do esporte. E foi justamente o que aconteceu. Talvez tenha sido esse um dos motivos de eu ter me dedicado tanto durante tanto tempo. Mas nessa época, quando tu já se identificou, Dejandro, o teu esporte que tu já tinha decidido que tu queria seguir, era já o handball? Que esse foi o... Já era o handball. Já era o handball, eu já jogava handball há 3, 4 anos. Né? Eu nunca tive tantas oportunidades, porque eu era muito novo, eu era muito alto e muito novo. Então, eu sempre frequentei, sempre participei de grupos muito mais velhos do que eu. Então, tinha uma dificuldade tremenda de adaptação. Mas isso trouxe benefícios também, que é o fato pelo fato de eu estar com atletas mais velhos, eu acelerei o meu processo de aprendizado. Então, quando eu voltava para a minha categoria, eu conseguia me destacar com maior facilidade. Mas ainda não era um atleta pronto. Foi a saída daqui que me preparou. É aquele negócio, se tu fosse pro futebol, o pessoal ia dizer que era gato, né? Que tu era grande. Chegaram a dizer, mas eu ignoro. É o gato com a identidade, né? Porque é bonitão, não. É o gato para quem está nos assistindo. Sim. Da transformação da identidade, né? Dejandro, uma pergunta que eu acho que o nosso público ele tem interesse em saber e, de repente, todas as perguntas que a gente formalizar aqui para você é de grande importância para o nosso público, para essa live Fala Campeão, que ela já diz por tudo. O nome da live ela já Fala Campeão. E é interessante o nosso público, os seguidores que estão aí nos acompanhando, saber dessa trajetória sua, como vão saber também de outros que vão estar aqui com a gente nessas nossas lives. E quais foram os teus mentores, né? Teus grandes mentores, treinadores,
ou pessoas que fizeram a diferença nesse momento, na tua adolescência. Conta aí um pouco para nós, desde o início ali da adolescência, teus mentores, essas pessoas que realmente tu teve uma aproximação e tu de repente serviu como inspiração para ti. Márcio, eu acho que todos os meus técnicos, de certa forma, tiveram uma importância tremenda na minha formação. Foram meus mentores, o Carlos Roosevelt, o William Quevedo, Roberto Negão, que me levou para o Colégio Marista no 97, meus técnicos da seleção brasileira, o Iberê Caldas, o Edgar Ubner, né? Outros técnicos também passei, Alex Dourado. Eu acho que todos têm a sua importância. E em alguns momentos da vida do atleta, esses técnicos eles passam mais tempo com a gente do que os nossos próprios pais, a nossa própria família. Então é ali que a gente cria valores, é ali que a gente fortalece vínculos. Então eles têm uma importância, eu guardo isso com um carinho muito grande e me espelho muito nos professores que eu tive, na maior parte deles, para ser o profissional que eu sou hoje, sabe? E busco muito valorizar o professor dentro desse contexto. A gente tem uma responsabilidade muito grande quando está lidando com formação, com vidas, e eu tive a sorte de ter muitos bons técnicos, e hoje para ser mais atual, a minha principal referência é o Guerra, é o professor Guerra Peixe, que é o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, e que nós ficamos juntos na seleção 14 anos, né? 4 anos como atleta e mais 10 anos como assistente técnico da seleção. A gente passou, eu digo que a gente passou 10 anos dormindo juntos, e é um cara fantástico, um cara com o qual eu aprendi demais, primeiro por ser mais velho, segundo por ter uma capacidade mental de pensar o esporte de forma humana, emancipadora, sabe? Tenho muitos mentores, sou muito contente por ter tido essas experiências. É interessante, Alejandro. Só dar uma pausa aqui, mandar um alô e um abraço aí para os nossos seguidores, o Erlânio aqui da igreja, a Patrícia lá do Maranguape, que foi tua aluna aí, a gente estudou junto com o professor. E, Alejandro, desses treinadores, a gente acredita que cada um ele tem uma participação e uma importância na vida da gente, quando eu falo, porque eu já passei por algumas situações que eu levei isso comigo, né? Aprendizados diferentes, né? Nem sempre todos nos ensinam tudo, mas você vai pegando um pouco de cada, porque a nossa vida é um aprendizado, né? E automaticamente você, de repente, aprendeu uma coisa com um, depois aprende outra coisa com outro e vai seguindo, efeito dominó, e você acaba absorvendo. Se você, como você é um atleta de ponta e sempre foi um grande profissional, você absorveu coisas positivas e coisas que você leva até hoje, né? E eu acho que cada treinador tem esse diferencial de ensinar algo que de repente não aprendeu com o outro, não é isso? Exatamente. Eu acho que se complementa muito, né? E às vezes o treinador não percebe que é igual o pai, literalmente. O técnico é igual o pai. Tem um certo momento que o técnico tem que deixar o filho ir, porque ele tem que seguir o caminho dele, ele vai ter novas experiências, ele vai desvendar novos aprendizados, né? E às vezes o técnico prende, ele quer ficar ali, mas se o técnico pode ser semelhante a um pai, tem momentos que o professor também tem que deixar o atleta ir, ele tem que seguir a trajetória dele, porque talvez não seja ali naquele momento que ele vai atingir todo o potencial dele, não é ali naquele momento que ele vai se desenvolver da forma que ele poderia. E pode ter certeza, o atleta que teve a base, que teve a formação, ele nunca vai esquecer. Ele nunca vai esquecer dessa contribuição. Alejandro, me diga uma coisa. Eu queria que tu contasse um pouco para os nossos seguidores que estão aí. Mandar um abraço para minha filha, minha bebê, Nicole. Um beijo, meu amor. E mandar um abraço para o pessoal da Liga de Maracanauense de Desporto, o pessoal do handebol, que faz um belíssimo trabalho. E falar de handebol, nós estamos falando aí com o pentacampeão, que é uma satisfação enorme estar aqui na nossa live. Fala, campeão. Alejandro, me conta um pouco sobre a tua experiência como atleta, né? Porque no início, quando você inicia a sua carreira de handebol, como atleta, você inicia de forma amadora e depois você vai tendo os conhecimentos para se tornar um atleta profissional. Até porque
isso é uma etapa, né? São etapas que o atleta ele começa brincando, depois passa para o amador e depois se torna profissional. Às vezes o esporte ele não é profissional, né? Como o futsal, mas o atleta se comporta como um profissional, não é isso? Então, eu queria que tu contasse um pouco essa tua trajetória, essa tua mudança de atleta, né? Para hoje que tu faz um trabalho na Seleção Brasileira de Beach Handball como auxiliar técnico. Como é, como é essa experiência, né? De atleta é uma forma, e como auxiliar, tu vai se comportar como comissão técnica, que lá tu já passou como atleta, né? Como é essa experiência? Fala um pouco para a gente aí, para os nossos seguidores. Mais uma vez, eu vou falar sobre o papel do professor, né? Eu fui um atleta que tive bons professores, eu tive uma boa orientação. Quando eu estava no ensino médio, só para você ter exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu tive um técnico que falou assim, Dejandro, tu está recebendo aqui uma proposta para jogar em São Paulo. Entraram em contato comigo, é um clube legal, tu vai crescer bastante, tu pode chegar na seleção brasileira. E aí eu virei para ele e perguntei, beleza, e aí, o que tu acha? Eu vou? Aí ele falou assim para mim, Dejandro, eu gostaria muito que você fosse, mas por que tu não faz da seguinte forma? É o teu último ano na escola, faz o vestibular, entra na universidade. Depois que tu entrar na universidade, tu tranca a faculdade e vai embora. Vai jogar. Se não der certo, tu volta e tu já sabe o que tu tem que fazer. E eu fiz exatamente dessa forma, sabe, Márcio? Eu fiz o vestibular em 99, eu ainda tinha 18 anos. Passei no vestibular para a UFC, cursei o primeiro ano e tranquei. Aí fui pro Rio de Janeiro, tentar a vida como atleta profissional. Joguei em campos dos Goitacazes, joguei no Vasco da Gama, depois tive uma passagem muito rápida em São Caetano do Sul e São Paulo, e busquei de todas as formas o sonho que eu almejava desde criança. Consegui chegar à seleção brasileira, tanto a seleção brasileira juniores como a seleção brasileira universitária, mas aí chegou um determinado momento que eu descobri que aquilo não era a forma que eu achava que era. Né? E aí, crise financeira, falta de dinheiro, aperto para todos os lados, saudade da família, e aí é importante a formação de uma forma, de todas as maneiras, a formação é importante. Porque quando a coisa não dá certo, você sabe para onde voltar. Né? E aí eu sempre tive o apoio dos meus pais, eles sempre batalharam muito para eu conquistar as coisas que eu almejava, que eu buscava. Então, quando eu decidi voltar do Rio em 2004, os meus pais estavam lá. Então, foi um momento de readaptação, mas aí eu já voltei para dentro da universidade, terminei o meu curso de graduação, passei no concurso do Estado, e tudo caminhou muito ali, muito perto, uma coisa da outra. Né? A minha carreira como profissional foi curta, mas ela foi objetiva, foi um momento de muita descoberta, de muito crescimento, inclusive para eu tomar a decisão que eu achei que era certa no momento, que era voltar para casa. Foi uma decisão tão acertada que eu retorno em 2004 e quando é 2006, eu sou convocado para a Seleção Brasileira de Handebol de Praia. E aí já vão 14 anos de handebol de praia, com muitas conquistas, muitas vitórias, o que aponta que todas as decisões foram corretas, sabe? E, Dejandro, eu falei isso sobre essa transição atleta e você como auxiliar na seleção, até para a gente saber um pouco da importância do que você é hoje. Por que que existe essa transição? A partir do momento que você é atleta, você vislumbra uma coisa maior. Quando não dá certo, de repente, para uma situação grandiosa, né, de você chegar a uma seleção brasileira como atleta, e aí você vai buscar o quê? Uma forma profissional. Você quer fazer o quê? É daí aonde surgiu a tua formação de educação física, né? Tu teve o interesse em fazer faculdade, porque tu estava no esporte, né? Tu militava no esporte e automaticamente tu visualizava que a formação de educação física te levaria a outros patamares, que foi tanto a seleção brasileira, que eu acho que essa formação da educação física contribuiu muito, né? Mas também pelo profissionalismo que você é. É um cara que eu sempre admiro, né? Pela postura, pela forma profissional como trata tanto o esporte no geral
mas como trata as pessoas e como trata essa questão vamos dizer, da importância da educação física, tanto na tua vida como das pessoas que estão ao redor. Eu sou também formado em educação física e eu me senti na necessidade de buscar uma formação, até porque a gente já milita dentro do esporte. Então, qual é a área que dentro do esporte você se identifica? A educação física seria a ideal, né? Então, eu acho que você buscou a educação física para a sua formação profissional por conta disso, não é isso? Por conta Exatamente. de gostar do esporte e você visualizar uma situação que, através dessa sua formação, você poderia chegar aonde você chegou hoje. Você é um grande professor, foi meu professor na faculdade, como foi professor de alguns seguidores que estão nos acompanhando, e aí você automaticamente ligou uma coisa, fez esse link, né? De ser atleta, pensar no futuro e se formar em educação física. É mais ou menos isso o que eu passei e o que você, de repente, pode dizer para os seguidores? É mais ou menos isso. E assim como aconteceu como atleta, as pessoas costumam falar, né? Como é que é isso, Dejandro? O esporte te descobriu ou você descobriu o esporte? Eu acho que a universidade, né, e o fato de ser professor de educação física também segue a mesma lógica. Parece que em alguns momentos a educação física me descobriu, em outros momentos eu descobri a educação física. Porque também hoje eu concebo a educação física de outra forma. Ela não é simplesmente jogar por jogar, ela não pode ser simplesmente uma atividade recreativa. A educação física é uma atividade profissional, ela é uma ciência, ela produz conhecimento, ela é uma área de estudo e ela fomenta, se você parar para ver, ela fomenta todas as áreas da sociedade moderna. Você está passando agora por uma crise de coronavírus, desse vírus que está aí, e você abre os documentários, abre a TV e você vai ouvir especialistas falando que um corpo saudável, um corpo que pratica atividade física orientada, que cuida da saúde, que possui regras e rotinas, é um corpo menos suscetível a contrair doenças, logo menos suscetível a contrair o vírus. Aí o papel da educação física ganha evidência, mas não era necessário o vírus aparecer para que eu colocasse a educação física como evidência. Ela já é importante, ela já é essencial para mim desde quando eu era criança, desde que eu era atleta. Então, perceber isso e querer repassar isso para outras pessoas, talvez tenha me trazido para a educação física. A educação física ela está relacionada diretamente à saúde, diretamente à educação, diretamente a diversas áreas e setores da sociedade, e é impossível retirar a educação física desse contexto, né? E então, hoje eu tenho esse entendimento, hoje eu dialogo nessa perspectiva e tento desmistificar a ideia que é simplesmente competição, a ideia que é simplesmente jogar por jogar. É bem mais do que isso, certo? Por isso, um grande abraço para todos os profissionais de educação física, todos os alunos que estão por aí. Aprendi muito com vocês e é por isso que a gente está batendo esse papo. E vale salientar da importância do educador físico, Dejano, e a gente sabe que não é uma classe muito bem assistida, e eu acredito que a luta dos profissionais é de grande importância, né, para a gente poder alavancar tanto o esporte, como você falou, ele tem uma importância não só no esporte, mas na questão educacional, na questão da saúde. Então, eu acho que o profissional de educação física deveria ter um valor maior, tanto pelas autoridades, como pelos gestores públicos, que a gente sabe da importância deles no nosso cotidiano, no dia a dia, e não precisa vir uma pandemia dessa para você realmente saber da importância de cada profissional, como é os da saúde, né? E que está tendo uma relevância muito grande, mas que sempre foram importantes na nossa sociedade, mas que, de repente, com essa pandemia, a gente possa, de repente, ter muitas mudanças aí de postura política, né, para poder valorizar realmente esse nosso lado profissional da educação física. Então, muito massa. E eu queria deixar que passasse um pouco aí para nossos seguidores, falar um pouco da tua trajetória, quais são as tuas conquistas, né, desde quando começou, né, as conquistas e os resultados que tu teve durante
atleta, e hoje como a gente sabe que tu é o pentacampeão mundial, mas de repente os seguidores querem saber quais foram os títulos mais importantes nessa tua passagem pelo handball e nessa tua trajetória na seleção brasileira. Vamos lá, deixa eu ver se consigo resumir aqui. Eu chego na seleção brasileira em 95. Minha primeira convocação, eu tinha 13 anos de idade, fui convocado para uma seleção juvenil, né? Na época muito verde, muito imaturo, mas foi importante para eu despertar para a possibilidade que eu podia conseguir mais, né? E foi isso durante toda a minha trajetória juvenil, até eu chegar, como eu falei, como atleta profissional no Vasco da Gama, em 2002. Em 2004 eu retorno para casa, curso Educação Física. Em 2006 aparece a oportunidade de compor a Seleção Brasileira de Handebol de Praia. Eu e o Jefter, outro atleta aqui de Maracanaú, que morava aqui no Timbó. A gente foi junto, né, em 2006. Em 2006 nós fomos campeões mundiais pela primeira vez, Mundial de Beach Handball no Rio de Janeiro. Em 2008 nós fomos vice-campeões mundiais na Espanha. Em 2010, nós fomos bicampeões mundiais em Antalya, na Turquia. Em 2012, nós fomos tricampeões mundiais em Oman, né, no Oriente Médio. Em 2014, a gente é tetracampeão mundial no Rio de Janeiro, em Recife, aqui no Brasil. E em 2016, a gente é vice-campeão de novo na Hungria. E em 2018, nós nos tornamos pentacampeões mundiais na Rússia. Então, são 5 títulos mundiais. A gente rodou o mundo todo aí com a seleção brasileira. Os 2 primeiros títulos foram como atleta. E aí, em 2010, eu me lesionei, tive uma lesão de joelho que me afastou do alto rendimento. E aí, eu recebi o convite para compor a comissão técnica. E aí, de 2011 até o ano passado, comissão técnica da Seleção Brasileira Adulta. Tem uma coisa que o esporte me deu que é impagável. Eu acredito que em qualquer estado que eu chegar do Brasil hoje, eu tenho alguém. Eu tenho para quem ligar, eu tenho com quem me encontrar, para trocar ideia. Eu não costumo fazer, mas ele diz assim, ó, vier para cá, tu não vai dormir na rua. Eu não costumo fazer, mas eu tenho essa felicidade comigo. E viajar com a seleção brasileira me fez conhecer grande parte do mundo, né? Eu só falei dos mundiais, mas a gente teve fase de treinamento na Europa, a gente teve World Games, que são Olimpíadas dos esportes não olímpicos, que também uma foi na Colômbia, outra foi na China e a outra foi na Polônia. E se tem uma coisa que o esporte fez comigo, que eu valorizo demais, ele me tornou um cidadão do mundo. Sabe? Um cidadão do mundo que não tem fronteiras, que consegue pensar o esporte para além da quadra, para além do esporte em si e tudo que envolve o esporte. Por isso que eu falo para ti, o Fábio, que é o técnico do Maracanã aí, um abração para o Fábio, pediu para falar do esporte educacional. Eu consigo falar do esporte hoje numa dimensão que é ampla e perceber a escola, sabe? E a educação nos primeiros anos, através do esporte, como algo fundamental para a formação de qualquer indivíduo, é essencial, cara. Se ele tiver contato com isso na escola, se ele se apaixonar por isso já no início da vida, a gente vai ter uma geração de adolescentes e de adultos que vão amar a atividade física, vão saber a importância da atividade física e vão defender ela. Então a gente não vai precisar fazer atividade corporal, atividade física por obrigação. A gente vai fazer porque sabe que ela é essencial para a vida. Né? Esse é um pensamento meio... Não, mas o que tu está falando aí, a questão educacional que vem da escola, eu acho que todo sentimento de uma pessoa que está dentro da escola e que busca a educação física e de repente se identifica com algo dentro da escola, ele vai levando, vai criando motivação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu estudava no Instituto São José e o professor de educação física passava atividades de vôlei, handebol, basquete, tinha as atividades separadas por modalidade. E tinha o futsal. Eu sempre gostei, na época do professor de educação física, professor Ferdinando, que hoje ainda está aqui em Maracanaú,
E eu sempre gostei do futsal e tinha sempre uma segunda, eu tinha sempre uma segunda opção, que eu gostava do handball, só não gostava das pancadas, tipo, eu tinha medo de dar uma mãozada no rosto e tal, porque na escola não tinha, né? Já tinha que respeitar. Mas a importância do profissional de educação física na escola é que faz com que as pessoas elas se motivam a buscar o esporte que ela realmente se identificou na escola. Então, o que tu está falando aí é que a importância começar da escola, que é onde a motivação, e depois partir para outros meios, que é buscar um projeto social, buscar um time de rendimento, e aí depois você vai galgando novos horizontes, né? Então, eu acho que... As pessoas não entendem que talvez o projeto social mais fantástico e mais importante da vida dos indivíduos seja a escola. É na escola que tudo acontece. Eu não estou falando só de conhecimento teórico, né? Não é só dos livros em si. Como a gente passa a maior parte da nossa infância e da adolescência na escola, é lá que acontecem as relações, as frustrações, as descobertas, as vitórias, as derrotas, tudo acontece na escola. Então, se você conseguir fazer com que a escola, esse momento, essa passagem seja prazerosa, a formação em si já mudou tudo. O universo desse jovem que está em desenvolvimento já é totalmente diferenciado. E o esporte faz isso. O esporte é isso. A gente já teve várias conversas sobre isso, mas você é fruto disso, de alguém que viveu o esporte de uma forma integral e sabe da relevância e da importância disso dentro da tua formação. A gente não quer que todas as pessoas pratiquem esporte. A gente quer que todas as pessoas tenham oportunidade. E aí elas decidem. Oportunizar mediante qualquer modalidade, né? Eu sempre digo, quando eu vou em alguma visita, algum projeto, parabenizo as pessoas que buscam o esporte, né, para praticar, independente da modalidade. Pode ser no beisebol, pode ser no handebol, no basquete, mas ele está ali praticando aquele esporte e ele não está ali à força, né? Ele está ali porque ele se identificou e a partir do momento que ele se identificou, ele está fazendo por amor, que ele não está indo à força. Né? Então, o esporte tem essa magia, tem esse diferencial por isso. Dejane, na tua trajetória como atleta e como profissional, você como referência do esporte aqui de Maracanaú, para mim, é uma das maiores referências do esporte, sem desmerecer as outras, cada um tem seus valores. Para você, qual é os maiores desafios e quais foram as dificuldades nessa tua trajetória? Os desafios e as dificuldades. Conta aí para os nossos seguidores. Eu acho que o grande desafio, Márcio, é que eu acho que, como atleta, eu sempre tive que me dividir entre treinamento e estudo. Porque como a minha condição financeira não era das mais privilegiadas, eu tive que trabalhar muito cedo. Não deixa de ser... Então, eu tive que... Isso, eu tive que buscar meios de me sustentar, de contribuir com a rotina de casa, da família, e também para poder bancar o meu treinamento, a academia, a suplementação. Então, eu sempre dividi o meu tempo de atleta com o meu tempo de trabalho. E como eu me doava muito para ambos, acabava que eu não conseguia fazer 100% em ambos, mas eu fiz o que era possível durante muito tempo. Né? Então, como atleta, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi de me sustentar em treinamento e atividades sem interrupções. Né? Eu tinha que abdicar do tempo de atleta para galgar minha carreira profissional e trabalho, emprego, isso tudo. Então, foi um desafio muito grande, mas eu acredito que aconteceu como deveria acontecer. Não é diferente da realidade de centenas, milhares de atletas no Brasil. A gente não possui a estrutura de esporte profissional que dá conta do esporte amador como ela poderia dar. E, inclusive, isso não é a realidade nem do mundo. Né? Isso não é a realidade nem do mundo. Num país onde você encontra tanta dificuldade com educação, com saúde, com segurança, privilegiar o esporte talvez seja uma contradição, mas tem que acontecer.
Se o esporte estiver dentro de um projeto maior, é possível que a coisa se torne concreta. Mas eu tive essa dificuldade de conciliar esporte com a minha vida profissional, com o trabalho, com o emprego. Já tem vários pontos positivos que a gente sabe que o esporte tem, né? Uma delas, o Fábio até entrou aí na nossa live falando do universo educacional, da importância, né? E você também relatou que a parte educacional dentro do esporte, ela é um fator importante para quem está entrando agora, a nossa live, Fala Campeão, é uma série de lives que a gente vai fazer para a gente entrevistar, vocês conhecerem um pouco dos nossos campeões de Maracanã, as pessoas que realmente fazem esse trabalho e tem essa história aqui no município, e nada mais justo do que a gente estar junto aí com o nosso Dejano Ricardo, esse campeão por onde passou e que é uma grande referência no nosso Maracanã. E no estado do Ceará também, né? Mandar um abraço aí para a galera do Timbó Mil Grau, né? Flávio, galera que tá entrando aí. Se eu não, de repente, não esquecer algum nome, Estevão, o Peba Peixoto, Timbó Mil Grau, Estevão, Gilene. Então, Dejano, vamos lá. Continuando. Eu falei de um ponto positivo no esporte, né, que a gente pode tratar como referência, que é o esporte educacional. Cita aí mais 2 pontos que, de repente não, tenho certeza que é positivo no nosso cotidiano do esporte, que ele faz uma grande diferença, não só no cenário municipal, como estadual, como mundial. 2 pontos positivos aí. Fora o educacional. Cara, fora o educacional, assim, para não lidar com o senso comum, né? A gente já citou aí a saúde, né? As contribuições que a prática de atividade física e a educação física tem para com a saúde da população de uma forma geral. Eu acredito que existe a necessidade da gente lidar menos com achismos, não cair nas tendências ou no modismo, e passar a encarar a atividade física de forma mais séria, mais científica, né? Tá tão em voga, né, isso de se amparar em conhecimento científico, mas é uma questão de validar uma ciência e um conhecimento que está dando passos muito largos e muito rápido, né? Então, assim, enquanto o esporte não for reconhecido como um elemento fundamental para a gente trabalhar a saúde da população em diversos aspectos, seja ele relacional, seja ele fisiológico, biológico, né? Seja ele relacionado ao próprio cognitivo, o pensamento que as pessoas têm, a forma de lidar com o próprio corpo, né? Se aceitar mais, isso traz uma reflexão mais aprofundada sobre o como se sentir. Aí a gente tem crise de ansiedade, a gente tem suicídio. O mundo está assim, ele está fervilhando e cada área profissional tem a sua contribuição, e a educação física não é diferente, né? Eu acredito que a gente tem que começar a discutir a educação física no outro patamar, discutir esporte com mais responsabilidade, e eu acredito que nos últimos anos eu tenho sentado com pessoas que congruem nesse pensamento. Tu é uma delas. Durante esse tempo que tu teve na Secretaria do Esporte, não foram inúmeros os momentos que a gente sentou para discutir sobre como a Secretaria poderia estar dando passos além do que já haviam sido dados em relação ao esporte, em relação à atividade física, como ampliar esse diálogo. Muita coisa funcionou, muita coisa deu certo. Talvez tenha sido por isso que a gente ficou tanto tempo, criou um laço tão próximo de amizade, de reciprocidade, né? Eu acredito que, assim, o esporte educacional, como política, como educação, é a saúde atrelada à prática da atividade física, né? É ela contribuindo no cotidiano da sociedade para facilitar as relações, né, entre as pessoas, entre as comunidades, e inclusive sem deixar de mão a tecnologia que aproxima as pessoas e que cria laços mais velozes, mais instantâneos. Eu acredito que a educação física ela já está ganhando essa nova linguagem, essa nova forma de pensar, e não é de hoje, Márcio, não é de hoje. Beijando, o Jovens de Maracanã botou aí falando sobre
e quando ele jogava na rua, arrancava o chacote do dedo. Isso aí é natural de quem está de quem tá buscando se encaixar dentro do esporte, né? Tem a palavra que até fugiu agora ele falou que toda vida que joga no meio da rua, ele arranca o chacote do dedo. E quem é que nunca arrancou o chacote do dedo, né? Mandar um abraço eu acho que o jovem de Maracanã. Ele falou uma coisa agora que era uma pergunta que eu ia fazer agora, que estava no nosso script. Dejando, você como professor, dentro da área educacional, dando aula que você dá, né? Como é que você se comporta, né, diante essas causas de bullying? Como ele falou aí nesse instante, o jovem de Maracanã disse que foi sacar uma bola, né? Tem até aqui o texto dele. Uma vez fizeram bullying comigo porque eu errei na hora de sacar a bola. Não sei se é porque eu estava jogando futebol. Então, essa pergunta dele aí parece que casou com o que eu ia fazer agora, no nosso script. Como é que você enxerga esse momento que antigamente não se chamava essa palavra tão bonita, né? Era um esculhambava o outro e não tinha esse negócio de bullying, né? E hoje em dia ele está mais frequente, né? Essa questão do bullying, do preconceito, né? Do racismo. Como é que você visualiza isso dando aula quando você está nos seus momentos de professor de educação física? Cara, eu professor de educação física, é um retrato do que eu fui como atleta e um retrato do que eu tive na minha formação, né? Eu lembro na minha infância ali no Novo Maracanã, cara, a gente jogava muito na rua, no calçamento, mas era de tudo, era futebol, travinha, carimba, pega-pega, esconde-esconde. A gente virava madrugada até 1h da manhã, 2h da manhã, brincando. Isso depois de grande, de adolescente, já depois do handball. A gente tinha essa liberdade de vivenciar isso tudo. E a rua acabou que se tornava a nossa escola ali, nosso tempo integral, né? Metade do tempo na escola, a outra metade na rua, e a rua ensinava muita coisa pra gente. Dizem que a rua já não é mais a mesma, que ela não possibilita mais tanto esses espaços. Então, que o professor transforma os espaços da sala de aula como acontece na rua. E aí eu volto a repetir, oportunizar, sabe? Deixar que a coisa flua e influenciar, né, nessas ações, tá? A gente pode aproximar, a gente pode criar possibilidade, a gente pode dar autonomia para que ele faça, a gente pode mediar conflitos. O universo da sala de aula do professor de educação física, ele é extremamente dinâmico. Um dos meus desafios, como professor de educação física hoje, é conseguir a mesma performance na educação física com 550 alunos que eu tive no esporte de alto rendimento. São coisas totalmente diferentes, tá? Mas os princípios e os valores podem ser os mesmos. Eu queria ter e busco a excelência que eu tive no esporte nas minhas aulas de educação física. O meu aluno, ele merece o melhor professor, ele merece a melhor aula, ele merece o melhor resultado, ele merece o melhor rendimento. E por que não fazer? Por que não? Mas tu presencia isso diariamente, Dejando, essa questão do bullying, essa questão do racismo, não é nem só nas tuas aulas, mas em outros momentos que tu estivesse presente em algum local que esteja tendo atividade esportiva? Vivencio. Eu trabalho em 2 escolas da periferia, né? Então isso é bem comum. E antes de qualquer coisa, eu acho que existe o trabalho da autoimagem, né? Reforçar a autoimagem, o amor próprio, valorizar a comunidade onde você vive, identificar que existem potencialidades ali. E nesse aspecto eu tenho um diálogo muito próximo com os alunos, porque eu vim da mesma realidade. Então eu conheço o Maracanã. As pessoas... eu viajei muito, né, cara? Desde os 15 anos de idade que eu viajo, rodo o mundo. Aí, Dejando, tu não conhece o Maracanã? Senta comigo meia hora que tu vai ver o Maracanã todinho, de cabo a rabo. Pegar a bicicleta e ir de bicicleta até o Santo Antônio do Pitaguari, sábado e domingo, para tomar banho no açude. Quem não fez isso não é de Maracanã, sabe? Então eu vivi
eu vivi cotidiano de rua, de periferia, e os meus alunos não vivem uma realidade diferente. Né? Dialogar com isso é muito fácil. Tá? Então, assim, eu acho que é estreitar, diminuir distâncias. Diminuir distâncias. O professor não precisa estar num pedestal. Quando ele desce dali, quando ele entra nessa horizontalidade, sem perder a responsabilidade que ele sabe que possui como professor, a coisa flui mais fácil. Vamos dizer assim. Verdade, não é fácil. Mas na verdade, eu fiz a pergunta porque a gente está em outro momento, né? É outra juventude, é outra realidade, né? E aí a gente sabe que naquele tempo era uma coisa, hoje é outra, né? Aí as pessoas às vezes tratam de uma forma diferente, de repente tem professores que tratam de um jeito e tem professores que trabalham de outra forma. E lembrando disso, eu até quero parabenizar, deixando da fala, como você falou agora há pouco, que você fala uma coisa assim, eu acho que o meu aluno ele merece ter uma boa aula, ele merece ter todas as condições possíveis, mas nem todo professor de educação física tem essa concepção, né? Tem muito deles que não trata com profissionalismo nessa parte de ser professor, né? O Fábio até parabenizou a gente agora que ele entrou sobre a questão dos jogos escolares, de a gente, Secretaria de Esporte, quando eu estive, a gente poder fazer com que isso se tornasse realidade. Até porque eu participei dos jogos escolares, a gente chegava cedo, o jogo começava 8 horas, 6 horas nós estávamos no colégio, inverno danado, mas nem todo professor tem essa visão, como você falou, né, de oportunizar isso para os alunos, fazer realmente valer a profissão de professor de educação física nas escolas. É isso? E aí, nesse contexto, Márcio, tomara que eu tenha energia e saúde para permanecer com esse pensamento e continuar me esforçando para que não seja só um pensamento, que ele se concretize na prática. E aí a gente tem a obrigação, como pessoas que possuem uma certa influência, se eu estou aqui é por causa disso, se eu atendi o teu chamado é porque tu tem esse respaldo também, de dialogar nesse nível com as pessoas. Né? De não se vender barato, de não admitir menos do que você pode fazer, porque é uma questão de sobrevivência também. A educação física é a área profissional que eu escolhi atuar. Né? E eu vou permanecer dela provavelmente até o final da minha vida. Então eu preciso que a educação física tenha o mesmo know-how e a mesma importância que profissões tradicionais possuem, cara. O direito tem a linguagem própria dele e é extremamente relevante. A medicina tem a linguagem própria dela e é extremamente relevante. A educação física não pode ser diferente. Tá? A gente se fortalece como profissional, se fortalece como categoria, mas, ao mesmo tempo, na prática, mostra que isso é viável, é possível e merece ter esse know-how. E a gente tem a obrigação de falar isso. A gente tem a obrigação de ser isso. Entendeu? Até mesmo porque, Alejandro, a gente tem que saber, principalmente professores das escolas, que eles estão lidando com sonhos, né? Que é onde tudo começa, né? Então, automaticamente, se o cara não for um atleta, mas ele vai ser um cidadão de bem, né? Para a sociedade. Eu acho que o Igor entrou aí, mandar um abraço para o Igor. O Igor Pereira, olha aí. Igor, um grande abraço. Eu e do Márcio, a gente viveu coisas muito massas junto, nós três, inclusive. Inclusive, parece que as coisas estão se conectando bem, viu, Dejane? Eu ia fazer uma pergunta relacionada ao Igor, indiretamente. Eu queria que tu falasse um pouquinho do Fórum Esportivo de Maracanaú, o Fórum Desportivo de Maracanaú, que surgiu de uma ideia que em 2015 a gente se reuniu, né? Que teve à frente você, o Igor, teve a Sinara também, que estava contribuindo e colaborando, teve os profissionais da Secretaria. Eu queria que você pontuasse o que de mais importante foi colocado ali no fórum, e depois eu vou dizer qual foi a importância do fórum durante a minha trajetória na Secretaria de Esporte, porque eu me norteei através daquele livro que a gente fez, e queria que tu pontuasse assim, o que tu achou mais de importante naquele fórum que a gente realizou em 2015.
Cara, para mim, uma lembrança que fica muito viva do Fórum Desportivo de Maracanaú é coragem, sabe? Coragem. É muito difícil para uma prefeitura, e eu sei o quanto foi difícil naquele período, a Secretaria de Esporte se abrir e abrir um diálogo entre desportistas de diversas áreas dentro de um fórum onde todo mundo tinha voz, né? Ali foi colocada à prova o secretário, o diretor, na época era você, a gente como organizadores, o prefeito que esteve presente, e isso não é algo que se vê em qualquer cidade. Eu sempre tive o desejo de que isso acontecesse em Maracanaú, porque eu não consigo ver Maracanaú como uma cidade pequena. Maracanaú é referência para o Estado, é uma das maiores cidades do Estado. E também no esporte ela pode ter o destaque que ela merece. E isso partiu do fórum. Esse tipo de pensamento surgiu no fórum. E surgiu do anseio nosso, inicialmente, de um grupo ali de professores que achava que poderia levar essa discussão a cabo. E aí vem o Igor, veio assinar na época, o secretário da ocasião, que era o Adalto, e principalmente você, Márcio, que levou a ideia e que comprou a briga junto com a gente. De lá para cá, a gente tem observado muitas mudanças e muitos posicionamentos da secretaria e da própria prefeitura, através do prefeito, que não se via. E não se trata de priorizar as outras modalidades em detrimento do futebol, não se trata disso. Se trata de fazer com que a política chegue ao maior número de pessoas possível. Né? Eu tenho um dado, por exemplo, que as pessoas desconhecem. Hoje, o futebol não é o esporte mais praticado no Brasil. Há 2, 3 anos, aliás, há 4, 5 anos, que a modalidade esportiva mais praticada no Brasil é o pedestrianismo, é a caminhada, é o corredor de rua, é a ginástica informal. Se você fizer, os últimos números do IBGE mostram isso. O PNUD de 2015 apresenta esse dado. O futebol não é mais o esporte mais praticado no Brasil, levando-se em consideração o conceito amplo de esporte, certo? E o fórum já previa isso em 2015. A gente já disse 2013 ou 2015? 15. 2015. O fórum já previa isso em 2015. A gente já discutia isso em 2015. Era necessário que essa política chegasse ao maior número de pessoas e foi isso que o fórum fez. Então, naquela época, naquele momento, se tem algo que define o fórum para mim, era coragem. Coragem, sabe? Coragem de colocar a proposta e fazer ela dar pé. E a gente sabe, Dejano, também que a gente trabalhou com um único propósito. Primeiro foi a coragem, e segundo, elaborar um livro que a gente pudesse colocar em pauta, né? Colocar em pauta, planejar e colocar em atividade. Né? Aqui, além do planejamento, tem que ter primeiro o planejamento e depois a ação, de fazer com que vários projetos de dentro do fórum, de dentro daquele livro que foi criado, a gente pudesse colocar em prática. E eu cito aqui uma delas, foi as corridas de rua de Maracanaú, os passeios ciclísticos, né? As outras modalidades como o basquete, o handebol, o vôlei, o beisebol, que a gente tem uma associação aqui muito ativa de beisebol. Enfim, mandar até um abraço para o Igor, que ele fez parte também, para assinar, o pessoal que está entrando aí, a galera que está nos acompanhando, nossos seguidores aí que está nessa live, mas que o esporte, naquele momento do fórum, a importância e a necessidade, existia uma necessidade, primeiro de aproximar os atletas, né, que achava que, não, é só o futebol. E aí, dentro do nosso planejamento, né, que depois eu dei sequência, o ideal era dar oportunidade para as pessoas que militam em outras modalidades. Então, foi muito bacana isso, e quero até lhe agradecer, porque isso foi, eu acho que um dos marcos que você citou aí é a coragem, né? Então, a gente primeiro tem que ter a coragem, depois botar no papel, para depois a gente botar em prática. Alexandre, eu queria que tu falasse um pouco, para a gente finalizar daqui um pedacinho,
falasse um pouco sobre a tua vida acadêmica. Hoje tu é professor de faculdade, né, professor lá da Unifametro, e faz um grande trabalho lá com teus alunos. E eu queria que tu lembrasse aí qual foi uma turma de educação física que tu mais se identificou, que de repente tu pode se comprometer, né, se for falar de uma e não falar de outra. Mas, assim, uma turma que eu acho que passou muitos profissionais de educação física na tua mão, né, que hoje se encontra contigo e agradece pelo profissional que você é, pela pessoa excelente, como trata as pessoas, com humildade, e sempre, nunca tratou uma pessoa diferente por algum momento que estivesse passando dificuldade ou alguma coisa pessoal. E qual foi, assim, uma turma dentro desse contexto que mais tu acha que tem um destaque especial, que fez tu mudar de ideia de alguma situação, que de repente foi um destaque para ti, que teve uma participação especial essa turma dentro da tua vida, dentro do teu cotidiano? Aí já mandaram uma mensagem aí, dizendo que a melhor foi a 25, viu? Mas, assim, uma coisa que chamou atenção, né? Chamou a atenção uma turma, a primeira vez que tu foi lecionar na faculdade, alguma coisa que deu um destaque para ti, que tu levou para ti, para a tua vida? Eu estou na Unifametro há um ano, né? Eu entrei no último semestre, no semestre anterior, aliás, e estou muito contente. É uma satisfação tremenda para mim participar da formação de novos professores. Eu considero isso como um compromisso de uma responsabilidade tremenda, porque como eu prego muito essa educação física que tu ouviu falar até agora, eu prezo para que os profissionais que forem formados, que tiveram a oportunidade de ter contato comigo, levem essa mensagem, certo? Então, assim, estou lá há um ano, mas a turma que despertou isso para a academia, né, o meu pensamento de trabalhar no ensino superior, foi até esse 25, sim, a Patrícia não mente, não. Foi a minha primeira turma de formação de professores no IDJ, e foi lá que eu tive o meu primeiro contato com o ensino superior, foi lá que eu fui desafiado, foi lá que eu errei e acertei. Eu sempre tive por prática, e a Patrícia e o restante da turma sabe disso, eu sempre tive por prática fazer, questionar, perguntar, inspirar, apresentar o modelo. Eu sempre fui de errar junto, e eu sempre saía muito fortalecido de uma turma para outra, sabe? E aí aquela turma em especial, ela me mostrou um caminho. Eu lembro da gente pintando aquela quadra lá, tu lembra disso? De madrugada, pintando a quadra de São José. E para mim aquilo é formação, aquilo ali é se preocupar com o todo. Né? Então a T25 com certeza foi uma turma fundamental na minha trajetória no ensino superior. E hoje eu busco mais, Márcio. Eu acho que não para. Eu passei bastante tempo distante da academia. Né? Hoje eu estou buscando um mestrado em ciência do desporto, sou estudante de mestrado em ciência do desporto, porque eu quero continuar descobrindo coisas que eu ainda não sei, aperfeiçoando esse conhecimento, melhorando esse discurso, transformando esse discurso numa prática efetiva, baseada em dados, baseada em ciência, sabe? Eu não quero me acomodar, Eu acho que esse aprendizado ele é constante, sabe? E a gente tem responsabilidade, com o que a gente fala, com o que a gente faz, como a gente defende a educação física, como a gente fala dela, como a gente trata o outro profissional. Se a gente não souber valorizar aquela prática, por mais simplista que ela possa parecer, a gente está desvalorizando a profissão, desvalorizando um profissional que está ali para contribuir com a gente. E aí eu falo até, inclusive, dos leigos, tá? Que talvez não tiveram oportunidade de ter acesso, de ter a oportunidade de entrar nessa universidade. A gente pode ser influenciador. E a gente não vai fazer isso apartando as pessoas. A gente só vai conseguir isso agregando, trazendo para junto. Dejando, é verdade. Dejando, eu gosto muito de olhar para o retrovisor, certo? E eu estou olhando aqui meu intérprete, eu também tenho que dar um tempozinho para ele. Né? Não posso, se fosse para a gente
eu estou olhando para o retrovisor, ó, tem que dar um descanso para ele também. Claro, claro. Então, se a gente for falar da tua história, falar um pouco, debater do esporte, de como você é referência em Maracanaú, a gente vai passar horas e horas e vai ter muitos papos legais, mas a gente queria encerrar essa nossa live, até agradecer o nosso amigo Márcio Pedrosa, que é o Valeu, nosso... Márcio, obrigado. Eu acho que ele contribuiu muito para os ouvintes, para os nossos seguidores que estão aí, que estiveram e saíram e entraram. E a gente fica muito feliz pela participação dele, pela sua participação. Eu queria que, como a gente prometeu, a gente sempre vem conversando, a gente tem uma amizade muito boa, uma amizade de sinceridade. E queria deixar para os nossos ouvintes aqui, que é uma forma de prestação de contas. Eu agradeço muito as pessoas que, durante esses 4 anos na secretaria, eu fiz amizades, nunca consegui agradar a todos, né, porque nem Deus conseguiu agradar a todos, e vou deixar essa bola para você, nosso prefeito Firmo Camussa, através do nosso contato que a gente teve, junto com você, lhe nomeou como secretário de esporte. Eu acho que a partir desse momento que eu estou aqui em primeira mão, falando isso, você já abraçou a causa e a gente tem muito trabalho para fazer, principalmente você tem uma missão muito árdua, como eu tive durante esses 4 anos, até porque a gente sabe que o esporte, eu diria muito, o esporte ele não tem prioridade em nenhuma gestão do Brasil. Porém, a gente teve um prefeito que foi secretário, né, e ele sabe das dificuldades, ele sabe dos anseios, ele sabe que 60% de Maracanaú é um público jovem, então é uma missão árdua que, a partir de agora, eu estou passando a bola para você, a gente fez questão de dizer que eu ia falar aqui nessa live, você será o novo secretário de esporte para as pessoas que estão nos acompanhando aí, e eu fico muito feliz em ter ouvido do nosso prefeito Firmo Camussa, que de imediato confiou na sua pessoa, que você é um cara que merece, que é um cara que é referência no esporte de Maracanaú, e nada mais justo do que essa pasta estar entregue nas suas mãos e que, de repente, essa pandemia passe o mais rápido possível para você mostrar o seu potencial, que a gente não resta dúvidas que isso aí você vai lidar com todo amor e carinho. Então, eu fico feliz em ter você agora como secretário, né, de esporte, me substituindo, e eu vou vislumbrar outros momentos, né, dentro de uma perspectiva política, e que Deus abençoe a nós dois, tanto a mim como a você, que possa nos conduzir para um futuro de desafios, né, de muito trabalho e de muitas lutas para que o esporte de Maracanaú possa crescer cada vez mais. Então, eu agradeço pelo convite da live, eu acredito que foi muito proveitosa, acredito que o nosso público, através da live Fala Campeão, gostou, presenciou momentos ricos da sua trajetória de vida, da tua trajetória profissional, da tua trajetória como atleta e agora da nova trajetória como secretário, que é de primeira mão, que a gente está dando aqui, e que você pode contar comigo, com o que der e vier, a gente vai estar sempre juntos, para a gente poder fazer com que Maracanaú esteja no local certo e no lugar certo, né? Porque a gente tem muitos campeões, tem muitos atletas que merecem estar num local mais alto, no pódio. Queria que você desse as considerações finais aí, para a gente poder dar um descanso para o nosso intérprete, né? Márcio Pedrosa, né? Muitíssimo obrigado pelo teu trabalho, cara. Tu tem uma importância tremenda aí nesse momento que a gente está passando. Fica aí só mais um pouquinho, só para fazer essa consideração final. Márcio, quando eu recebi o convite, eu fiquei com o coração muito contente
Já falei isso para você, que não se trata somente da amizade, mas a confiança que foi depositada. Eu acredito, não, eu tenho certeza que não vou medir esforço para corresponder a todas as expectativas que a gente criou, né? Pelo que a gente almeja e pelo que pode ser construído. Tá? Quero agradecer mesmo de coração a você, ao prefeito, por ter de pronto recebido e aceito o nome. E eu acredito que agora a gente tem mais trabalho pela frente. Boa sorte aí na tua nova trajetória, nos teus novos planos, e conto com você aqui na Secretaria de Esporte para a gente continuar colocando isso tudo para andar, para a gente continuar com os nossos anseios, com nossas ambições e com o desejo de cada vez mais construir em prol de todas as pessoas que a gente cresceu vendo crescer, cresceu junto, tá? Porque a gente merece, esse município merece, e se a gente é parte disso tudo, então a gente vai fazer. A gente vai fazer. Muito obrigado. Agradecer a galera aí que esteve presente, estive falando com nosso atleta Dejandro Ricardo nessa nossa live Fala Campeão. Falei com o atleta, falei com o professor de educação física, falei com o professor de faculdade, falei com o pentacampeão e agora falando com o nosso secretário de esporte de Maracanã. Valeu, Dejandro, valeu aos ouvintes, até a próxima live com outro campeão, no Fala Campeão, que será uma série de lives para vocês conhecerem os nossos campeões de Maracanã, que são muitos, né, Dejandro? Valeu. São muitos. Um abraço. Obrigado a todos vocês, gente. Valeu, Márcio, e a todos que acompanharam. Um abraço.